Por décadas, pessoas relatam ter visto um homem macaco gigante perambulando pelos cantos nevados do Himalaia. Um bicho assustador, cruel e que até hoje mexe com o imaginário das pessoas. No vídeo de hoje a gente vai conhecer uma das lendas mais famosas do mundo, a lenda do Yeti, ou também conhecido como o Abominável Homem das Neves. Será que é verdade? Será que ele existe? Será que não? Não sei dizer. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Você provavelmente consegue imaginar como é um Yeti, mesmo que você nunca tenha ido visitar o Himalaia. Desde Scooby-Doo, até mesmo Doctor Who e até mesmo no Chaves. O Abominável Homem das Neves já apareceu em inúmeros filmes, videogames e até mesmo em documentários de TV. O Yeti é como se fosse um homem macaco gigante, enorme e peludo. Ele tem os pés muito grandes, ele também tem um dente bem agressivo, né, como se fosse um dente de sabre, e seu tom de pelos, né, pode ser acinzentado ou branco. Muitas vezes ele é retratado, né, vagando pelas montanhas nevadas sempre sozinho. Alguns relatos até dizem que ele anda em grupos, mas na maioria das vezes sozinho. Mas e aí, será que existe alguma coisa de real nessa criatura mística? Ou tudo é coisa da cabeça da galera? Nos últimos anos, a genética moderna foi aplicada ao Yeti do Himalaia. Como resultado, a gente pode, enfim, talvez, ser capaz de resolver esse mistério. O Yeti é um dos vários homens macaco que existem por aí. Outro exemplo é o famoso pé grande, ou Sasquatch. Algumas pessoas até dizem que eles seriam a mesma criatura, só que um vive em florestas, num clima mais ameno, e o outro vive em regiões onde há muita neve. A figura do Yeti tem a sua origem num folclore. Esse personagem é uma parte antiga e bem importante da história dos Sherpa. Os Sherpa, eles são uma comunidade que vivem a mais ou menos 12 mil pés lá no leste do Nepal. Shiva Dakal, que é um empresário da região, ele coletou 12 histórias tradicionais, né, sobre o Yeti, e ele lançou um livro chamado de Folk Tales of Sherpa and the Yeti. Nessas histórias, o Yeti, né, ele é sempre retratado como uma figura perigosa, né? Como, por exemplo, numa das histórias, ele diz que uma garota ela é abusada pelo Yeti, só para vocês terem ideia da bizarrice. Em outra história ele diz que o Yeti ele fica mais alto conforme o sol nasce e que os humanos que enxergam acabam perdendo a sua consciência e a sua energia. Alguns dizem que o Yeti é apenas um medo que foi construído na cabeça das pessoas que vivem aí nessas montanhas. Foi criada essa lenda para deixar essas pessoas mais destemidas ao clima severo que eles têm e mais espertas também até mesmo contra animais selvagens. Então, se tem essa lenda do Yeti, você não vai sair por aí nas montanhas sozinho, né? Bem-vindos ao Himalaia! É mais ou menos como funciona talvez o homem do saco. Sabe quando você ficava na rua e a mãe falava, não fica na rua que o homem do saco vai pegar você. E aí você não ficava porque você tinha medo do homem do saco. O homem do saco era uma lenda. Inclusive, será que o homem do saco existiu? Dá pra gente fazer um vídeo aqui, hein? Qual que é a origem do homem do saco? Bom, mas a coisa começou a desandar mesmo quando montanhistas ocidentais começaram a viajar para o Himalaia. Aí sim, o mito do monstruoso Yeti evoluiu de uma forma sensacional. Tudo começou em 1921. O explorador e político Charles Howard Bury, ele liderou uma expedição britânica ao Monte Everest. E lá ele tinha avistado algumas pegadas grandes e ele escutou dos moradores lá, locais que pertencia ao Meto Kangmi, que significa algo como homem-urso ou homem-neve. Quando a expedição acabou, né, um jornalista entrevistou alguns membros e esse jornalista, chamado de Henry Newman, ele não era muito preciso, né, e ele acabou alterando algumas coisas, como, por exemplo, ele traduziu mal o Me Too, ele traduziu como imundo, e depois ele decidiu colocar o abominável. Então ele colocou o abominável, por isso que veio o nome, Abominável Homem das Neves. Era tudo por causa dessa troca aí do jornalista. Abominável! Dá pra acreditar? Por que não Adorável Homem das Neves ou Agradável Homem das Neves, só pra variar? Eu sou um cara legal.
Sorvete? Naquele momento, uma lenda nasceu e os relatos dos moradores lá das montanhas começaram a ser traduzidos para os visitantes ocidentais. Sendo assim, os visitantes ouviam os relatos dos moradores das montanhas e iam formando suas lendas a partir disso. Na década de 50, o interesse por esse assunto era muito alto. Então vários montanhistas lançaram expedições, para irem até essas montanhas nevadas para tentar encontrar a criatura. E até mesmo um astro do cinema de Hollywood chamado James Stewart, ele tinha guardado, ele disse que ele tinha guardado aí supostamente um dedo de um Yeti. Ele tinha guardado na sua bagagem. Mais tarde, em 2011, através de alguns testes de DNA, foram revelados que na verdade se tratava de um dedo humano. O cara guardou o dedo de uma pessoa. Achando que era do Yeti. E aí, de onde que ele achou o dedo dessa pessoa, cara? Sei lá, mano. Será que não é o cara nem meteu o louco também, velho? Pra poder falar que tinha um dedo do Yeti, mano? Matou alguém pra arrancar o dedo. O dedo do Lula foi achado. Piadinha. Não, mas tinha que ser grande, né, mano? Pra ele ver um dedinho assim, pequenininho assim, e falar que é do Yeti. Fala, mano, você tá tirando. Tem que ser pelo menos um dedo de um cara muito grande, velho. Faz muito sentido. Bom, desde então surgiram muitos boatos, filmes, sempre daquele jeitão, com fotografias granuladas. Então as pessoas filmavam, tiravam foto, tô vendo um Yeti aqui, tirava foto. Algumas pessoas faziam aquelas filmagens também muito boas, dignas de uma TechPix. Igual os vídeos de lobisomem. Tipo isso, é sempre ruim, nunca tá em boa qualidade. E além dos relatos, das testemunhas oculares que afirmavam de pé junto terem avistado tal monstro. Nesse meio tempo, foram encontrados aí supostos crânios de Yeti, bem como fragmentos de ossos e também amostras de pelos, cabelos, que supostamente seriam do monstro, do abominável Homem das Neves. Só que mais tarde, essas amostras sempre eram analisadas em laboratório e geralmente elas eram atribuídas a alguns animais selvagens, como por exemplo o urso, antílopes e macacos típicos da região. E apesar de nenhuma prova concreta, as pessoas até os dias de hoje ainda procuram pelo Yeti do Himalaia. Ou pelos Yetis, pode ser mais de um também, é uma família. Tem um Yeti no meu terraço. Os Yetis eles são um exemplo de criptozoologia, que é um criptídeo. A gente, inclusive, falou de criptídeo já aqui no canal, que, na verdade, um criptídeo, ele é assim. Ele é uma busca por uma criatura que ela não pode ser dada como existente por falta de evidências. Então é a mesma coisa do monstro do Lago Ness, do próprio Pé Grande, entre outros. Um montanhista muito famoso, por caçar, ele já é conhecido por isso, por caçar o Yeti, o nome dele é Reinhold Messner. Ele afirma ter visto um Yeti na década de 80. E ele voltou várias vezes até a região para tentar desvendar esse mistério. Ele argumenta que a lenda do Yeti seria uma combinação ali de ursos reais e de contos do povo Sherpa. Abre aspas. Todas as pegadas do Yeti são do mesmo urso. Fecha aspas. Ah, entendi. Tipo, esse monstro, o Yeti, é um urso, só que de acordo com o conto do povo Sherpa, é um Yeti. É um Yeti. Então, eles dizem tipo assim, de acordo com o Sherpa, o Yeti é o urso. Não com o Sherpa, de acordo com o povo Sherpa. Não, de acordo com o Messner, O Messner é o cara que falou isso, Ele argumenta que o Yeti é uma combinação de uma espécie de urso real e contos do povo Sherpa. Ou seja, é uma mistura ali de um urso e com os contos do povo. Então, Mas a galera do povo Sherpa acredita no Yeti, porque o Sherpa afirma que existe o Yeti. E aí esse caçador aí, ele meio que afirma que o Yeti é um urso. É um urso. Eu não entendi nada, mano. Em 2014, Brian Sykes, que é um ex-professor de genética lá da Universidade de Oxford, ele decidiu testar alguns materiais que supostamente seriam de Yetis, Inclusive teve amostras ali de cabelo, fragmento de dente, de osso e até mesmo algumas que tinham sido fornecidas pelo próprio Messner, que é esse caçador de Yetis aí. No final das contas, eles compararam o DNA do Yeti com os genomas de outros animais e aí foi constatado que algumas amostras ali seria supostamente de um urso polar que teria vivido há mais de 40 mil anos atrás. Aí você fala, mano, como é que um urso polar? Será que seria um urso polar? Algumas pessoas até afirmam que não tem como você saber ao certo que seria desse urso primitivo, porque essas amostras, como fio de cabelo, por exemplo, elas se degradam com o tempo. Então não tem como se afirmar que possa ser de um urso primitivo, e sim que seria de um urso ali normal, comum da região mesmo. O golpe russo.
Em 2011 teve uma expedição e conferência liderada pela Rússia que afirmaram ali ter provas irrefutáveis, evidências irrefutáveis da existência de um Yeti. No entanto, algumas pessoas dizem que foi somente um golpe publicitário, né, não tinham evidência nenhuma, para poder atrair turista. É bem o que acontece nos filmes do Scooby-Doo, né? Eles criam uma lenda local, criam um mito, e aí pessoas vão lá, né, turistas vão lá para tentar encontrar, e aí isso faz com que movimente muito a economia local, né? Isso aconteceu também com o próprio ET Bilu, né? O Jurandir lá falou, tem um ET aqui, não sei o que, e aí vinha uma galera lá para tentar ver o ET, que não tinha ET bosta nenhuma, e aí os caras compravam os negócios do Jurandir, o povo ficava dormindo lá naquelas casinhas oca que ele fez, a redondinha, e pagava uma grana para ele, entendeu? Isso aí é véia, mano. Em resumo, não há evidência concreta nenhuma da existência desse primata aí desconhecido do Himalaia. E também parece que essa suposta evidência de ursos polares primitivos, né, do Himalaia também não se sustenta muito. Então o mais comum, né, o mais plausível que seja que essas evidências sejam de ursos, realmente de ursos mesmo comuns ali ursos marrons comuns na Ásia. Ou seja, a explicação mais provável da lenda do Yeti são as interpretações errôneas de animais como os ursos marrons, combinados com a tendência humana de criar e inventar histórias ilusórias sobre animais desconhecidos. Então é uma mistura ali. Porque você já viu um urso de pé, velho, o tamanho que é? O cara de longe lá, tem um pouquinho de miopia, vê um urso de pé gigante, vai falar que é um Yeti, mano, entendeu? Mas e aí? O que você acha disso tudo? Você acha que existe mesmo o Yeti? Pé grande, essas coisas? Só tem uma pessoa que é capaz de ir lá e falar se realmente é o Yeti. Babaçu? O Babaçu. Babaçu. Bom, vamos convocar você para buscar o Yeti em Babaçu. Qual seria a sua explicação para essa lenda? Você acredita que sejam ursos mesmo ou que realmente existe o abominável Homem das Neves? Comenta aqui embaixo, lembrando que eu tenho um canal de react e um canal de vlogs, eu também vou deixar linkado aqui no primeiro comentário para você ir lá conferir, beleza? Muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui, até o próximo.